azul é considerada nobreza, realeza, inclusive na Inglaterra, na Holanda, que é para onde os venezianos migraram, se morfaram e se estabeleceram, na Holanda. Então, eles sempre carregam o azul, né? Ah, pode falar que é do Shamir, então a tábua Shamir, tem vários termos para isso, depende de quem faz a tradução e quem defende, que então fala da tábua Safira, que está no meu livro branco, né? Fala da tábua Safira, então a cor da Safira, que então se leva como um aspecto de nobreza, por isso que toda hora tem um ET azul, né? Essa história do ET azul exatamente é por causa dessa história que está amarrada no cognitivo e virou uma mistura de religião com mito e é utilizada por essa turma, ok? Então, os Gok turcos, os turcos azuis, são as chaves para a história universal. É verdade, e esse Império Imiarita é a região como eu já falei em um outro webinário, da Rainha de Sabá, né? E da história do Ouro de Salomão, é essa região aqui onde você tem hoje o Iêmen. Então, as brigas com o Iêmen hoje é tudo religioso, tudo faz parte do mito. Eles estão nos dando mito o tempo todo e fomentando e dando dinheiro e gerando conflitos em áreas dos mitos. Todas essas áreas. Então, os casares na Ucrânia, né? Mito. Então, eles fazem sacrifício dessas regiões, que então você pode ver que toda a região do Levante, que hoje eles estão tomando como grande Israel, e a região da origem da história oficial que se conta, que é a grande mentira, de 5.000 antes da Era Comum. Então, essas regiões todas que envolveram a história que se conta, que essa falácia dos 5.000 anos antes da Era Comum, né, era a troglodita da caverna e passou a construir construções fantasticamente incríveis, piramidais, zigurates incríveis. Então, os bichos eram uns trogloditas 100 anos antes, de repente passa a ser um gênio da lâmpada, assim, do nada, geração espontânea. Então, a história é toda brutalmente ridícula, a história que se conta da humanidade. Mas aqui, então, essa região envolve, por isso que ela está hoje, você está ouvindo a história do Iêmen, né, de propósito, para amarrar a cognição. O termo é engraçado, eu sempre morri, tem um curso que eu acho que é a chave final e o Messias secreto, quando eu falo, e também está na Era de Ouro, quando eu falo do Kaganato, porque é o termo, é Kagan, ele Kagan, o Kagan, né, que é o Kan, então se fala Kaganato ou Kanato em português, mas em inglês é muito engraçado Kaganato, então vamos falar Kanato. O Kanato aqui dessa região, que é o que se chama de da estepe, das estepes, a origem que se conta das civilizações pós-diluvianas, elas ressurgiram em regiões ligadas a quando desceram das montanhas, de todos os pontos que eu mostro nos cursos, são umas 7 ou 8 montanhas. Você tem, então, a região das estepes. Então, o que acontece? Toda a civilização que desceu da montanha, das montanhas todas, né, como eu já venho contando, elas ocuparam essas regiões aqui das estepes. E isso faz com que esses turcos azuis criassem esses canatos significativos históricos que nessa questão toda dos casares da própria Ucrânia e dos turcomanos em direção, então, à Rússia e à China, você vê hoje uma conexão e uma ligação incrível com todo o tricô que eles estão fazendo para ligar e interligar tudo isso aqui como uma nova terra, né? Uma nova terra deles, essa é a nova Israel, que não vai ter esse nome, mas esse é um novo território de integração. Então, Gokturk, Império Gokturk é exatamente isso que eu acabei de mencionar. É por isso que essa turma está se unindo e avançando para pegar esse resto do território que faz parte dessa sua história. Então, as estepes, né, nessa região, então você vê lá, tudo isso aí
Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, em direção então à Mongólia, sul da Rússia, indo em direção para a Ucrânia. Então, tudo isso aí é história sensível dessa turma que se liga. Então, essa turma, junto com os chineses do norte da China, especificamente, está no curso também, China, Novo Império Mundial, criam o direito divino. Então, esse Tengri Khan, não posso deixar de rir, esse Tengri Khan é o primeiro que se associa ao Rei dos Céus. Isso é muito importante você entender, devido ao que vem aí, que é o direito divino deles, mas não nosso, porque nós somos apenas animais e eles têm o direito divino sobre nós. Então, eles estão resgatando essa história para aclamar o seu direito divino, né? E o Papucho é um dos que vai fazer papel nisso. Muito bem, mais um pedaço, de novo, do Matthew Ehre, que está nos livros dele, mas que ele fez o favor de colocar trechos no Substack dele, por assinatura. Então, aqui diz: a esquecida aliança judaico-cristã muçulmana e a rota da seda da China. Isso aqui é o centro, é o coração de toda essa história. É por isso que hoje você vê a história da Rota da Seda de novo, né? Que é o Belt and Road, que é o que se fala hoje, o cinturão que sai da China e cruza a Europa. Aí você fala, mas não vai ter terceira guerra mundial? Por que esses caras estão falando disso, então? Não é? São dois cenários. Eles vão pôr uma bomba atômica e matar todo mundo e fazer quem sobrar ficar debaixo da terra, em bunkers, durante 500 anos, para ficar com cara de inseto depois e ficar com cara de Zeta Grey, ou eles vão simplesmente dar alguns trancos, desmanchar tudo e trazer a história gloriosa que eles acham, que é a história gloriosa da fonte deles, que é o coração da história deles, de volta, através daquilo que é a Era de Ouro, depois de um reset mundial, civilizacional, populacional, cultural e econômico, né? Então, qual é o cenário? Então, eles estão trabalhando com os dois cenários. O cenário da Terceira Guerra é só para criar terror e dar compliance, né? Fazer com que as pessoas, então, aceitem devido a todas as desgraças que eles vão estar gerando. E, então, com a escassez de tudo e falta de todas as coisas, e com a invasão dos bárbaros, né? Como já está acontecendo, bárbaros, um novo modelo, gerando tanto medo, por isso que eu mostrei ontem, como a grana está indo para essas turmas de bárbaros que serão liberados em um determinado momento para invadir e tomar tudo. Então, isso faz parte do processo do reset, que eles estão desviando a grana para mandar para os bárbaros entrarem em ação e invadirem tudo que é lugar. Então, a moda agora é invasão de condomínio. Aqui no condomínio, hoje eu vi uma circulação pelo WhatsApp da administração dizendo está acontecendo arrastão nos condomínios aqui da região, e isso que é uma região de escritórios, que tem alguns núcleos de prédios residenciais, mas a maioria é escritório, e está acontecendo muito arrastão, então precisamos redobrar, nós estamos tomando essa atitude, esse cuidado, e você também tem que tomar cuidado. Blá, blá, blá. Por quê? Porque os bárbaros estão soltos e eles estão liberados para fazer o que quiserem, né? Porque hoje eles são coitadinhos e nós somos os malvados. Então, toda essa narrativa te mostra que existem cenários em ação, mas qual deles é o que vai prevalecer? É nesse aspecto que eu falo que depende muito de nós, e as pessoas estão lá na Netflix, no futebol, no barzinho, haha, né? Vamos viajar! Eu olho assim,
Eu não sei o que acontece. Então, assim, vai viajar, mas não dá para você pensar no que está acontecendo e vamos mudar isso? Não vai, né? Então, é claro que não é todo mundo, vocês estão aqui porque vocês exatamente já fazem parte de um centro que está vendo um mundo distinto. E vocês fazem parte de um centro, eu não vou chamar de comunidade, porque essa palavra não me agrada, né? De um centro cerebral, mental, que sabe que pode mudar as coisas unicamente através do teu estado mental. Então, a coisa mais importante é você entender os cenários que estão sendo feitos, os jogos que estão sendo colocados de propósito, né? E não tem como te dizer, com certeza, se vai para um lado ou vai para o outro, mas é óbvio que eles estão fomentando o cenário do Belt and Road, né? De então a nova rota da seda, com esses sistemas de transporte incríveis, a distribuição das mercadorias. Bom, mas se eles vão reduzir a população a um nível tão baixo, para que mercadoria? Né? Então não vai reduzir a população para um nível tão baixo assim, eles querem reduzir, mas vai cair para aqueles 500 milhões, aquelas pedras da Geórgia foram desmanchadas, exatamente porque não vai cair para 500 milhões, vai ser muito mais. Mas tudo vai ser ajustado para essa nova era de ouro. Então, existe o potencial de uma era de ouro pós uma era de tribulação, que é aquele binário secreto que eu vou fazer, que eu, né, daqui a uns dias, quem se inscreveu, Skynet, a grande tribulação, que eu estou ligando uma coisa na outra, para você ter todos os cenários na sua cabeça e ter certo de que nenhuma dessas partes está definida sem que você faça parte desse processo de definição, ok? Porque depende de você. Ninguém gosta quando eu falo que depende de você. Ou alguns até já entenderam que isso é fundamental. Então, essa aliança judaico-cristã-muçulmana, ela é uma coisa que é o front desk, que é a linha da frente, e que por trás está o colégio invisível, o articulador do processo. Por isso que está ligado à rota da seda da China. Isso significa que, então, no nível superior, esses caras não estão brigando. Não estão se xingando, principalmente quando se fala judaico, né? Porque quem está articulando e fomentando as brigas é uma ferramenta, não é um fim, é um meio, que se chama sionismo. Então, o sionismo é um movimento político nacionalista e ele não é religioso, embora diga que sim, só que não, né? Ele, então, utiliza uns conceitos porque ele é uma ferramenta, ele não é um fim, ele é um meio. Então, vamos lá. Essa aliança está nesse, como referência que ele está falando, da quebra das civilizações, da quebra das Américas, na continuação do que eu falei como Liga de Cambrai, que você já entendeu, então só trazendo de volta, né? Eu mencionei a Liga de Cambrai, põe na cabeça agora, para voltar aqui e entender que todas essas articulações, elas foram ocorrendo desde os tempos do Marquinho Paulinho, né, Marco Polo, aonde Veneza estava orientando esses mercadores a fazerem acordos exatamente com essas regiões, então no caso dele é Kublai Khan, e neto de Gengis Khan, a orientar, dar instruções e levar renda através até da mercadoria, e levar exércitos, e levar armas, para que os mongóis invadissem a Europa e continuassem tomando regiões para enfraquecer o inimigo de quem? De Veneza, tá? Então, essa aliança judaica, foi 2 vezes aqui, cristã, muçulmana e confucionista, ela realmente existiu e ela existe até hoje. Essa história que nós temos dos 7 juízes, ela continua existindo e prevalecendo.